Gravando. Pode ir? Então, vamos lá. Boa tarde a todos, né? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre testes autônomos, indicações e interpretações, que esse foi o tema que o Dr. Darrier me incumbiu de falar, que é um pouquinho complexo, mas vamos ver se a gente consegue dar uma pincelada, pelo menos, para entender um pouquinho do autônomo. Bom, nós somos dinâmicos, né? A gente anda, a gente come, a gente dorme, corre, então o tempo todo estamos em modificação constante que demanda adaptações contínuas. Apesar de que agora, nessa fase de Covid, nós temos ficado mais assim, né? Deitadinho, sentado, agora outras coisas e comendo, né? Que é um problema, que eu já recebi de memes, nós vamos engordar muito, não é brincadeira. Então, para manter todo esse equilíbrio e atender às exigências, né, que a gente tem que fazer minuto a minuto, segundo a segundo, temos um sistema nervoso autônomo, que é um par do sistema nervoso que regula as funções e hemostasia do coração, do trato gastrointestinal, do sistema secretor, glandular, da respiração, do sistema imune, sistema hormonal, e que está dividido em dois grandes polos, o simpático e o parasimpático. Então, vocês podem ver como é complexo, né? Para regular toda a fisiologia, sistema, todas as atividades involuntárias, por exemplo, a gente come, o intestino funciona, a gente não está nem sentindo. Então, o sistema nervoso autônomo regula praticamente todos os órgãos de forma antagônica, né? Então, por exemplo, eu comparo como o yin e yang do chinês, em que, por exemplo, o yin é a parte mais parada, parasimpática. O yang é a parte ativa, adrenérgica, que nos prepara, por exemplo, para situações ameaçadoras à vida. E o yin é para repouso, para a gente se recompor, né? E continuar tendo energias para o dia a dia. E o coração não foge à regra. O coração é um órgão que também é regulado pelo sistema nervoso autônomo, através do sistema aferente, né? As carótidas, os seus baroreceptores, o nervo e a parte os mecanorreceptores, vários receptores que distribuem nos grandes vasos do próprio coração, em que leva sinais aferentes que aqui é processado no sistema nervoso central, tanto proencéfalo, mesencéfalo, voltando com respostas através do nervo vago, que vai direto ao coração. Aqui, na realidade, eu não tenho intermediário, daqui do bulbo a gente vai direto aos gânglios, o gânglios autonômicos, o complexo ganglionar autonômico, que fica no epicárdio, na gordura epicárdica, aqui a gente está demonstrado, né? São vários gânglios, e que são agora fonte, por exemplo, de tratamento das bradicardias, estou falando da ablação dessa região. E a parte simpática, nós temos aqui o sistema ganglionar, né? Aqui da parte do gânglio torácico, o pré e paraganglionares são que tem a inervação simpática, a gente conhecido como gânglio estrelado, em que leva respostas adrenérgicas, né? Tanto para o coração como para os vasos sanguíneos. Então, o sistema nervoso autônomo, como ele age no coração? Ele faz balanço entre simpático e parasimpático. No nosso sinusal, o simpático aumenta a frequência cardíaca, aumenta a condução do nódulo ventricular, aumenta a automaticidade de condução de fibras de His-Purkinje, e o parasimpático, ao contrário, diminui a frequência cardíaca, diminui a velocidade de condução, ele não modifica, talvez, muito a parte de fibras Purkinje nem miocárdio. O simpático também ele altera a heterogeneidade ou refratariedade, altera a direção anormal, altera a repolarização, aumenta o potencial de duração, aumenta a força de contratilidade, aumenta o período refratário ventricular, fazendo com que, por exemplo, eu possa ter mais atividade trigado, mais reentrada e com mais automaticidade anormal, levando a ter mais, por exemplo, risco de arritmias cardíacas, né? Aumenta a indutibilidade de fibrilação ventricular e risco de arritmias ventriculares. Então, realmente, o balanço entre os dois é importante, porque se eu predominar um, eu posso, por exemplo, ter mais risco de ter quadros arrítmicos, né, até a morte súbita. Então, isso já foi muito bem demonstrado no estudo clássico da década de 80, né, em que foi estudar a variabilidade de intervalo RR, mortalidade após infarto miocárdio, tentando estudar a modulação autonômica, esse risco aumentado de morte súbita arritmia cardíaca pós, em que mostrou que os pacientes tinham
uma alteração na modulação autonômica. Isso quer dizer, o desvio padrão de intervalo NN menor que 50 milissegundos, nós vamos ver para frente, que é a variedade de frequência cardíaca medida. Quando ele tem uma alteração, quando tem pouca variabilidade, isso quer dizer que tem predomínio de um dos polos, no caso simpático, eu teria mais risco relativo de mortalidade. Isso mesmo, isso comparando inclusive com presença de arritmias ventriculares, né? Então, a gente realmente vê que essa alteração na modulação autonômica decorrente de infarto miocárdio leva a aumento de risco. Então, modulação, um equilíbrio simpático-parasimpático é muito importante na nossa vida. Aqui, atualmente, a gente tem o quê? A gente, sabendo dessa modulação, sabendo desse risco entre o desbalanço dos dois, tem várias propostas, né? Surgem várias propostas para tentar modular o sistema nervoso autônomo e, com isso, diminuir o risco de arritmias ventriculares ou outras alterações, como, por exemplo, bradicardias importantes. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o simpatectomia, né, através da ablação, do corte, né, do cirúrgica, do gânglio estrelado. Aqui no grupo a gente tem feito, por exemplo, a ablação do plexo ganglionar cardíaco, usando epicárdico, em que a gente reduz a resposta vagal, porque a gente sabe que o vago vem diretamente o nervo parasimpático tem gânglio nessa região em que ativa a resposta vagal, e tem outras coisas, como a denervação renal simpática, estímulo barorreceptor, aqui estímulo vagal, para tentar aumentar o parasimpático, diminuir o simpático, e se diminuir a arritmia ventricular, por exemplo, em paciente com insuficiência cardíaca ou pós-infarto, denervação do bulbo carotídeo, são vários modos, né, que a gente sabe que hoje a gente tem para tratamento tantas arritmias atriais, no caso da fibrilação atrial também aqui a gente pode fazer denervação de gânglios autonômicos, tentando tirar o efeito parasimpático, aumenta a refratariedade, aumenta e propiciando mais a triggers e reentradas, né, os rotores pode diminuir, e tanto a arritmia ventricular, que já é conhecido bem, por exemplo, a gente já faz simpatectomia nos pacientes. Então, realmente é importante a gente talvez saber como a gente vai medir isso. A gente está fazendo essas técnicas, a gente tem que saber como medir isso para a gente saber o pré e pós e ter o controle. E uma das coisas que a gente pode utilizar realmente pela variabilidade da frequência cardíaca, que é uma das formas não invasivas da avaliação do sistema, da avaliação do sistema nervoso autônomo no coração. O nódulo sinusal, ele é modulado por atividade simpática e parasimpática. A gente sabe disso, como já mostrei, e a variedade de frequência cardíaca representa a modulação do sistema nervoso autônomo. Então, o tempo todo eu tenho simpático e parasimpático, simpático e parasimpático agindo para manter um equilíbrio constante, né? E aqui essa modulação, essa oscilação se traz no tacograma aqui, ilustrado no Holter, por exemplo, em Holter 24 horas, que a gente colocou todos os RR em tacograma, e com isso a gente consegue observar mudanças, oscilações do batimento a batimento dos intervalos intervalo RR, né, que é o normal, e que reflete basicamente a contínua interação entre os efeitos do sistema nervoso autônomo e outros sistemas com as respectivas alças de feedback. Então, por exemplo, se eu ando, aumento um pouco a frequência, eu durmo, diminui um pouquinho, então a adequação do débito cardíaco às necessidades do organismo. E avalia a interação entre o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático sobre, muito importante, o nó sinusal, tá? Então, aqui a gente só vai poder avaliar se for em ritmo sinusal. A variabilidade de frequência cardíaca pode ser colocado como domínio de tempo e domínio de frequência, tá? Aqui eu não vou entrar em medidas complexas, acho que vai ficar muito longo, acho que não é bem o que a gente usa no dia a dia, eu vou pegar realmente os mais comuns para a gente abordar hoje. Domínios de tempo são medidas que refletem o quanto está variando a frequência cardíaca, então é uma diferença de um intervalo R a outro. São índices tradutores de flutuações na duração dos ciclos cardíacos. Então, são medidas diretas do intervalo NN, tá? normais, lembra que as ectópicas não entram na medida, porque não é o nó sinusal, a gente chama de nó sinusal,
E a gente também vê a diferença entre as medidas do intervalo NN, para ver como está a variação deles. Tá? Pode ser medido por 24 horas ou período, dependendo do método estatístico, dependendo do que a gente quer medir. Quais são as medidas mais comumente usadas no domínio de tempo? Né? Mede todos os intervalos, a gente sempre vê no laudo, né? A gente pode ver aqui o desvio padrão de todos os intervalos, milissegundos, o desvio padrão da média dos intervalos de todo segmento, 5 minutos de uma gravação de 24 horas, a gente pode ver a média de desvio padrão de todo segmento, 5 minutos de uma gravação de 24 horas, então aqui são, na realidade, são medidas diferentes. A gente pode obter pela raiz quadrada da média dos quadrados, das diferenças entre intervalos NN adjacentes, ou a gente pode ver a porcentagem de diferença entre o intervalo adjacente que forem maior que 50 milissegundos. Então, aqui a gente vê realmente uma variabilidade, eu tenho uma variação um pouco maior ou menor, quanto mais simpático, menos modulado, eu vou ter menos variação, então vou ver a diferença da variação menor que PNN 50. Então, de uma forma mais prática, o que a gente olha no dia a dia quando a gente vai olhar as medidas que a gente obtém na variabilidade de frequência cardíaca no domínio de tempo, tá? Nesse USDAN, a gente vai ver quando é pouca diferença, menor que 50 milissegundos, a gente tem um paciente talvez mais adrenérgico, já com alteração do modulação autonômica, considerado de alto risco. 50 a 100 seria médio risco para arritmias cardíacas, morte súbita, e maior que 100 de baixo risco. Quando a gente vê a raiz quadrada, da média dos quadrados, da diferença entre os intervalos, se é de 15 a 39 é normal. Se é menor que 15, então aqui pouca diferença, é predomínio simpático, então seria, por exemplo, além de simpático, a gente sabe que simpático tem mais risco de arritmias cardíacas, e quando é maior que 39 milissegundos de baixo risco, predomínio vagal. E aqui PNN 50, também parecido, se eu tiver uma variação menor 5%, com uma variação mais de 50 milissegundos, a gente tem um predomínio de atividade vagal. E quando tem menor que 5, a gente tem pouca variação, porque o vago é que realmente baixa essas frequências. A gente tem uma frequência intrínseca um pouco mais alta. A atividade vagal faz com que, por exemplo, de 90 vai para 80, vai para 70, vai modulando. Então, quando tem menor que 5% de variação, a gente tem um predomínio simpático quando a gente olha, por exemplo, a modulação autonômica pela variabilidade de frequência cardíaca no domínio de tempo. Aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo de um indivíduo saudável em que eu tenho uma variabilidade grande. Ó. Eu tenho a variabilidade de 130 milissegundos, desvio padrão, e a gente vê que vai de 600 milissegundos a 1.400 milissegundos. Uma distribuição bem redondinha, está bem ampla. No paciente com disfunção ventricular cardíaca, que tem um predomínio simpático, e para isso a gente usa os beta-blocadores, depois a gente começou a ver isso, começou a estudar, viu que simpático não faz bem, né? Isso também, através dessas medidas, você vê que a gente consegue estudar, avaliar melhor a parte modulação autonômica, o que implica no prognóstico do paciente. A gente vê que, por exemplo, esse paciente que com disfunção tem uma baixa variabilidade, 30 milissegundos, e aqui ó, os intervalos basicamente fica meio um triângulo, um pico, né, muito fechado entre 400 a 800 milissegundos de intervalo. Outra forma de avaliar a variabilidade de frequência cardíaca é o domínio de frequência, que quantifica a variância da frequência cardíaca em diferentes frequências. Então, ele decompõe a variabilidade de frequência cardíaca em componentes oscilatórios fundamentais, por transformado de Fourier ou por modelo paramétrico autorregressivo, né? Aqui é um pouco matemática. Então, série temporal, os batimentos são transformados em oscilações harmônicas divididos em frequências. Isso, tanto o centro vasomotor como o respiratório pode dar essas pequenas oscilações que a gente não percebe, mas pela forma, pela computação a gente consegue ver e diferenciar em séries, né? Aqui, ó, em frequências diferentes de oscilações nos batimentos, e com isso a gente consegue, por exemplo, determinar com análise espectral as oscilações que vão de muito baixo frequência, de ultra low frequency, né, que significa o ritmo circadiano, neuroendócrino e outros, né, que traduz, que altera, o very low frequency, ou muito baixa frequência, que é a renina-aldosterona e termorregulação neuromoral aqui,
e também entra o vago simpático, aqui tanto simpático para simpático age. A baixa frequência, o que a gente usa mais na prática é baixa frequência e a alta frequência. São esses dois ciclos entre 0,3 e aqui 3. Então, seria o quê? A baixa frequência seria uma junção de vago simpático. A gente acha, talvez, tem autores que falam mais simpático, mas a gente sabe que também o componente vagal parasimpático pode alterar, pode oscilar nessa frequência. E tem a high frequency, alta frequência, que é a respiração que é basicamente vago. Então, a gente pode, por exemplo, observar no espectral, quando tem ausência de high frequency, onde tem uma redução de atividade vagal. Aqui tem um exemplo da variabilidade de frequência cardíaca, paciente em repouso e paciente em tilt, em que a gente vê, por exemplo, aqui tem mais ou menos um equilíbrio entre low frequency e high frequency. Eu não tenho predomínio de um dos dois. A hora que eu inclino, eu tenho uma redução da atividade do high frequency, provavelmente a atividade parasimpática, aumento no simpático, o low frequency, né? Então, do simpático, então fazendo a gente chama de balanço símpado vagal, então ele tende mais para baixa frequência, do alta frequência, por exemplo, atividade em que tem uma exigência mais adrenérgica. Então, aqui, bom, a variabilidade de frequência são medidas de frequência cardíaca que são dependentes de tempo de observação, então nem todas as medidas podem ser em 5 minutos, tá? Tem algumas que podem ser feitas em 5 minutos, tem uma que tem feito mais tempo. Depende da idade, a gente sabe que com a idade a gente vai perdendo essa modulação autonômica, a gente vai tendo menos variação da frequência cardíaca, então a variabilidade tende a diminuir. Gênero, né? Condicionamento físico, os pacientes, os atletas são mais vagotônicos, da atividade física e mental, naquele momento mesmo um pensamento, um estresse, sem a gente mexer, você pode mudar, ciclo vigília-sono, doenças e efeito de drogas. Tudo isso pode alterar a nossa medida de variação, pode modificar as medidas de variação de frequência cardíaca. E tem alguns fatores de erro, né? Quando não identifica batimentos normais no eletro, quando classifica errado, quando tem muitas ectopias, se o seu sistema não conseguir limpar ou tem uma coisa muito exagerada, acaba alterando um pouquinho a análise da variabilidade de frequência cardíaca, principalmente extrasístoles, e quando tem estudo de condução. E lembra que a gente só pode analisar a variabilidade de frequência cardíaca em ritmo sinusal. Então, aqui vemos mais ou menos como é que a gente modula, como é que a gente faz uma avaliação autonômica, um teste autonômico pela frequência cardíaca no coração, né? Que basicamente está vendo o coração. Então, em suma, a variabilidade de frequência cardíaca é uma ferramenta útil para avaliação não invasiva do sistema nervoso autônomo e com todos os seus índices, é usado em protocolo de pesquisa clínica em vários cenários fisiológicos e patológicos. Por exemplo, a gente vai fazer uma denervação vagal, a gente pode fazer antes e depois para ver se realmente você conseguiu modular o não simpático parasimpático. É uma preditora de maior risco de morte global, arritmias complexas e morte súbita cardíaca em várias condições cardíacas, notadamente cardiopatia isquêmica e insuficiência cardíaca, né? A gente vê que o predomínio simpático nesses pacientes é ruim, e realmente aumenta o risco cardíaco. No entanto, até o momento, a variabilidade de frequência cardíaca tem sido muito pouco limitada para fornecer informações clinicamente relevantes. Mesmo a gente sabendo tudo isso, o uso clínico no dia a dia nos nossos pacientes ainda não está muito de uma forma rotineira. A gente tem até aquela página inicial do roteiro cognitivo da variabilidade, mas poucas pessoas realmente olham e dali tomam alguma conduta. Eu acho que isso talvez com mais tempo e tirando mais as variações, que acho que também dificulta muito a interpretação, a gente pode, com mais dados, avaliar isso melhor. De qualquer forma, de todos os índices, né, para facilitar quem vai olhar, o SDNN com valor de cota 70 é o mais utilizado na prática clínica. Então, se estiver abaixo, talvez eu tenha uma modulação autonômica, e acima, eu presumo que ele está com o sistema nervoso autônomo com a modulação preservada. Bom, além dos batimentos, né? A variação autonômica, a gente vai avaliar pela regulação autonômica no coração, a modulação autonômica no coração, pelos batimentos, a gente também pode ver a modulação autonômica pelo sistema nervoso,
pelo sistema vascular periférico, né? Através de medidas de pressão arterial. Isso pode ser feito no tilt test, né? Quais são os testes? A gente olha na parte adrenérgica, principalmente a adrenérgica, a gente está vendo, voltando aqui, ó, o que mexe na artéria é o sistema nervoso simpático adrenérgico, tá? Então, quais são os testes que a gente pode utilizar também para avaliar a função autonômica, principalmente adrenérgico? Seria o tilt test, manobras de valsalva e registros potenciais de ação nervo peroneio, esse de forma direta, em cima do nervo. Né? O tilt test, vamos começar com o tilt test. O tilt test, a gente sabe quando fica de pé, eu achei esse desenho muito legal, a gente tem um represamento esplâncnico e venoso, né? Então a mudança postural, a ortostase ou a inclinação ortostática leva ao represamento venoso. Então, esse é o princípio em que, por exemplo, os fisiologistas utilizaram muito para estudar, na década de 60, por exemplo, as alterações aeroespaciais. Né? Então, eles utilizavam essa postura de 70 graus, represamento venoso, para ver o descondicionamento em estudos, né, para os astronautas. Na década de 70, a postura ortostática foi utilizado para tentar desencadear 5 vasodepressoras. Já tinha ideia de que talvez a postura poderia desencadear. Então, aqui, nesse estudo, publicado em Circulation na década de 60, eles fizeram estudo em estudantes universitários, né? São sempre bons cobaias para a gente testar, né? E assim foi induzido com o tilt passivo, 60 graus, né, em 20% das pessoas. E eles relatavam que também, durante a síncope, eles sentiam o quê? Observado em 40 indivíduos, tá? 20%, com quadro de mal-estar gástrico, náusea, palidez, sudorese, bocejo, hiperventilação e alteração visual seguido de perda de consciência, tipicamente vasovagal, que a gente vê aqui a respiração e a pressão vai caindo, né? Uma típica resposta vasodepressora. As mesmas alterações provocadas pela inclinação ortostática foram observadas nessa publicação, nesse estudo, que foi inicialmente para estudar a resposta da arginina, vasopressina e renina, a mudança postural em pessoas normais. Só que viram síncope. Então, colocaram o paciente em ortostase e 4 pessoas desenvolveram sintomas vasovagais entre 4 a 24 minutos após chegar a 85 graus, né, de inclinação. Então, essas observações, né, foram aparecendo, a gente viu que a postura consegue desencadear uma resposta vasovagal até que a década de 80, a Rosin Kane, um grupo inglês, o grupo inglês com o Dr. Richard Sutton, né, tiveram uma excelente ideia de colocar, porque até então o quadro vasovagal era puramente de um diagnóstico clínico. Então, com isso, eles utilizaram, talvez observando essas alterações em posição ortostática inclinada, eles utilizaram para investigação de síncopes inexplicadas, né? Síncope que até então era inexplicável, que não conseguiram, mesmo com o diagnóstico, com o exame clínico, com uma avaliação clínica e até eletrofisiológico, não conseguiram explicar a causa da síncope. Então, eles pegaram 15 pacientes, né, submeteram 15 pacientes a tilt test, a inclinação, com 10 controles. E viram que em 67% dos pacientes, 10 pacientes e um controle tiveram resposta vasovagal após média de 29 minutos de inclinação. Né? Aqui. Com queda de pressão de 15 para 56 e a frequência de 62 para 38 batimentos por minuto. Em cada caso, inclusive com reprodução dos sintomas, né? Agora, pasme, olha como o tempo muda. Então, aqui fizeram realmente diagnóstico vasovagal, que até a época a gente era puramente clínico, uma coisa meio de suposição. Agora, pasme uma coisa, como o tempo muda, como a medicina muda. Olha o que eles fizeram. Colocaram marca-passo em 7 de 10 pacientes. Naquela época, se colocava marca-passo ainda. Bradicardizou, marca-passo. Né? A gente sabe que com a evolução do tempo, década de 90 e 2000, começou a mostrar que realmente não é o tratamento para todo mundo, não é de primeira escolha, mas
naquela época, quase todos foram por marca-passo. Então, o tilt test, qual o princípio do tilt test? Com a inclinação ortostática, geralmente a 60, 70 graus, que é a angulação mais aceita, em que a gente realmente observa uma alteração do sistema, da parte hemodinâmica, tem resposta hemodinâmica alterada com tanto com aumento da frequência e alteração da parte volêmica, né? Aqui a gente lembra que a gente tem um represamento venoso, a gente tem um retorno venoso, diminuição do retorno venoso com represamento venoso, levando à diminuição do enchimento ventricular esquerda, com ativação do simpático e contração do músculo, contração ventricular vigorosa em câmara vazia. Eu tenho menos sangue, mas eu tenho uma contração mais vigorosa devido à ativação simpática pela queda da pressão. Com isso, eu ativo os mecanoreceptores e fibra C, que para o sistema aferente, para o sistema nervoso central, e voltam resposta paradoxal. Isso em pacientes que têm predisposição. A gente sabe, por exemplo, que existe polimorfismo em famílias que têm mais quadros de síncrope vasovagal, né, com resposta de vasodilatação e bradicardia levando a síncope. Então, o tilt test inicialmente foi desenvolvido para avaliar uma resposta reflexa. Então, eles queriam ver essa resposta vasovagal, né? Resposta neuromediada. E quais são as respostas que a gente estava observando? Começou a observar e começou a realmente definir. O teste pode ser negativo, né? Nem todo paciente vasovagal ele vai ter um teste positivo, apenas 70% dos pacientes, mesmo com sensibilização, vai ter o teste positivo, porque depende de uma disponibilidade naquele momento, e não é uma resposta dinâmica, então nem sempre a gente vai conseguir resposta do paciente. Ele pode ser uma resposta mista, não com queda da pressão na frequência cardíaca, que pelo ESC, pelo VASE, pelo é classificado tipo 1, que a Denise já explicou na outra aula. Pode ser uma resposta vasodepressora, que é queda predominante da pressão arterial, então aqui eu inclinei o paciente, eu tenho uma queda da pressão sem modificações da frequência cardíaca, tipo 3, né? Tipo mista, por exemplo, eu teria normalmente uma queda concomitante, né? Vamos voltar um pouquinho, da frequência cardíaca com a pressão. E aqui o tipo 3, eu tenho uma queda da pressão, mas a frequência mais ou menos se mantém. E eu posso ter resposta cardioinibitória, essa resposta reflexa, em que tem uma sistolia maior que 3 segundos, quando é classificado tipo 2B. O 2A, ele é aquela bradicardia mais de 40, abaixo de 40, mais de 10 segundos. Eu nunca gostei dessa resposta, que eu acho que a gente tem que ficar lá olhando, calculando. Não sei se tem muita diferença mista com cardioinibitória. Realmente prefiro, eu sempre prefiro a classificação americana, que é um pouco mais direta. Vasodepressora mista e cardioinibitória. Então, não tem essa coisa 2A, 2B, que eu acho que se confunde um pouquinho na parte clínica, no dia a dia, não faz muita diferença. Então, aqui a gente pode ter resposta sistólica, pode ser uma coisa leve, desde 4,1 segundos, que a gente vê aqui, a frequência vai caindo, né? Ou até respostas mais exacerbadas, né? Com pausas, por exemplo, acima de 30, né? O recorde que eu tenho é de 74 segundos. Assusta um pouquinho, mas todos voltam e acabam recuperando o batimento. Então, com a realização rotineira de teste, né, ao longo do tempo, nós começamos a observar outro tipo de respostas. Por exemplo, resposta psicogênica, que antigamente era muito raro. A gente via uma psicogênica e outra, né, era muito incomum. Mas com o mundo hoje, todo mundo ansioso e o estresse aumentando cada vez mais, a gente está observando cada vez mais resposta psicogênica, né? Como também o uso de antidepressivo, que está cada vez mais espalhado no mundo inteiro, todo mundo toma antidepressivo. Então, o tilt também, a resposta psicogênica, está começando a aumentar de uma forma proporcional. E esse estudo, até para mostrar que a gente acha psicogênica. A psicogênica é quando a gente tem uma alteração da consciência ou sintomas sem alteração da pressão e da frequência cardíaca. E é muito fácil de a gente ver isso quando a gente tem uma pressão contínua. Então, a gente está vendo o paciente, de repente, se joga. Então, aqui a gente pode ver, ó, nesse estudo, o paciente tem uma queda da cabeça ou queda do corpo do lado, fecha os olhos subitamente, né, com pressão e frequência normal. É patognomônico quando o paciente, por exemplo, se mexe, se joga para o lado, porque paciente que tem síncope mesmo, tem perda
de controle motora. Então, normalmente, quando o paciente tem síndrome de verdade, aquela síndrome vasovagal, quem faz tilt sabe disso, o paciente mal consegue se mexer, eles ficam tão molinhos, no máximo ele dá uma amolecida, mas ele não consegue se mexer muito para os lados. Então, aqui, por exemplo, a gente vê que vasovagal puro, a grande maioria se mexeu para o lado, fechou os olhos ou queda de cabeça, né? Enquanto que o vasovagal, a gente, por exemplo, mexeu para o lado é 0,69, quase nenhum se mexeu. E eles não apresentam, por exemplo, sintomas típicos de reação autonômica, que é sudorese, palidez e outras coisas, tipo bocejo, que é uma coisa que a gente vê também quando a gente tem um quadro autonômico associado. Além das psicogênicas, a gente começou a observar o quê? As hipotensão, a síndrome postural ortostática taquicardizante, que a gente olha aqui, em que a gente vê aumento da frequência cardíaca, né, na inclinação mais de 30 batimentos por minuto, ou acima de 120, nos primeiros 10 minutos pelo menos, sem queda de pressão, tá? Porque quando eu tenho queda de pressão, essa aumento de frequência cardíaca pode ser compensatória, então não posso ter uma queda significativa da pressão para classificar como SPOT, ou síndrome postural ortostática taquicardizante. E também começamos a observar, inclusive, voltando um pouquinho, quando a gente começou a observar isso, a gente nem sabia o que era bem isso. A gente achava, pelo menos eu lembro, quando começamos a fazer tilt, começava o SPOT, pensava que isso era um pródromo, um pré-vasovagal. Então, colocava como um pré-vasovagal, paciente com tendência vasovagal, mas hoje a gente sabe, por exemplo, o SPOT é uma entidade, é uma manifestação de várias etiologias, várias alterações, e que às vezes tem alguma coisa por trás alguma patologia por trás dessa alteração que a gente observa. Além do SPOT, começamos a observar também o quê? Respostas autonômicas, né? Que pode ser as que começam desde o início, as mais acentuadas, que a gente já vê logo na inclinação, uma queda importante da pressão arterial. Aqui cai um pouquinho, se mantém, ou aqui, então a gente foi observando essas respostas hipotensoras. Tanto que eu acho que a observação do tilt teste acabou meio que chamando mais atenção para isso, né? A gente foi vendo os tipos de modificações, as coisas a gente foi observando durante o exame, no mundo inteiro as pessoas foram vendo o tipo de respostas, e viu que, por exemplo, o tilt teste ele também é útil para a gente avaliar quando tem uma desautonomia, uma insuficiência autonômica, em que eu tenho um simpático disfuncional, o represamento, retorno venoso, não tem uma vasoconstrição adequada, não tem espaço simpático adequado, pode ser tanto pressórica ou da frequência cardíaca associada, levando a hipotensão arterial, com ou sem compensação da frequência cardíaca, e que o sintoma vai depender muito da adaptação de autorregulação cerebral, a gente sabe atualmente, através do transcraniano, que a gente pode utilizar para ver como está a autorregulação e como está a adaptação desse paciente. Então, o tilt teste de uma resposta reflexa, que a gente começou inicialmente, preconizado, a gente agora consegue avaliar a hipotensão ortostática, síndrome postural ortostática taquicardizante, resposta psicogênica, e agora com a adição do nitrato, né, para a gente fazer a sensibilização farmacológica, que pode ser utilizado nitrato, que na realidade é como se fosse um aumento do represamento venoso. Eu acho na clínica, pelo menos eu tento traduzir. Se o paciente tem uma resposta residual ao nitrato, talvez ele tenha uma sensibilidade maior a vasodilatadores, principalmente idoso. Então, essa resposta a gente é mais idoso e às vezes, além de uma simples resposta ao nitrato, a gente pode, talvez nesse paciente, cuidar mais do uso de vasodilatadores, né, para não ter uma queda de pressão no dia a dia. E tanto que a gente está englobando tudo, né, com a resposta do tilt, o mundo conseguiu enxergar talvez além da síncope a intolerância ortostática um pouco mais de atenção, né? No Guideline 2009, eu acho que já vem um pouco do que a gente observa no tilt, nessas observações do estresse postural, né, em que eles classificaram as hipotensões ortostáticas, que antigamente era só clássica, a gente só sabia, a classificação era só clássica, em que ela tinha queda nos primeiros 3 minutos, de 30 segundos a 3 minutos, né?
uma queda mais que 20 da sistólica e mais que 10 da diastólica. E após todos esses exames de observando essas mudanças, a mudança postural no tilt, né, e o estresse ortostático, conseguimos outros tipos de classificação de hipotensão ortostática, uma inicial, aquela que é bem breve, inicial, que tem um desbalanço entre o débito e essência vascular periférica, que acontece, por exemplo, tipicamente em adolescente, né, que a gente consegue ver só quando tem contínuo, porque é muito rápido, às vezes não dá tempo de medir se for pelo oscilométrico e não pelo contínuo, bit to bit. Além da clássica, a gente começou a observar uma hipotensão ortostática tardia, né? Então, isso só foi possível a gente ver pelo tilt test. Depois de 3, 5, 10 minutos, paciente de pé, quando o consultório ninguém deixa a paciente ali de pé mais que 3 minutos, 5 minutos para ver se vai ter alteração. Mas no tilt a gente começou a ver, por exemplo, forma de desautonomia, forma de ciência autonômica manifestando com uma hipotensão ortostática tardia. E, além disso, a gente pode ter também, além da tardia, associado à reflexa, então essa queda progressiva, seguido, né, talvez a hipotensão, né, como, por exemplo, um caso, comparando com hemorragia, que leva a desencadeamento reflexo vagal, né, desencadeando reflexo e piorando mais a hipotensão, piorando, aumentando com o reflexo vagal, além do vagal típica e o POTSC ou SPOT que a gente já vê no tilt. E todas essas respostas está englobado, por exemplo, em sistema desordens. Todos esses desordens do sistema nervoso autônomo são relacionados a síncope e intolerância ortostática, que são coisas distintas, com fisiopatologias, né, separadas e, às vezes, um pouco complexo no dia a dia para a gente lidar. Então, as intolerâncias ortostáticas, a gente pode colocar, além das reflexos não imediatas, a vasovagal clássica, a hipersensibilidade pseudocarotídeo, as situacionais, tem as insuficiências autonômicas, que levam à intolerância ortostática, tanto aguda como crônica, primária e secundária. Primária aqui, por exemplo, falência autônica pura, secundária, por exemplo, diabetes, e o SPOT, que pode ser, a gente sabe que pode ser de etiologias variáveis, ele é uma manifestação de alterações que está por trás, tanto hipovolêmica, desautonômica e hiperadrenética. Então, para avaliar isso, né, a gente tem que sempre lembrar que existem fatores hemodinâmicos, sistema nervoso autônomo, baroreceptores, neuromoral, que leva que está por trás desses distúrbios todos que são distintas e muitas vezes complexas. Por exemplo, no SPOT que a gente citou. O SPOT que a gente vê no tilt pode ser por hipovolemia, então a gente está vendo ali no tilt simples, com pressão e frequência cardíaca, um SPOT, que pode estar por trás uma resposta, um quadro hipovolêmico, com baixa excreção de sódio na urina, que pode ser por uma resposta hiperadrenética, que é aumento da norepinefrina plasmática pós-ortostase, ou pode ser uma resposta autoimune, né? Em que o paciente pode ter anticorpos antirreceptor gangliônicos da acetilcolina positiva, com uma desautonomia parcial, né? Então, ele teria, por exemplo, baixa resistência vascular periférica. Então, será que o tilt sozinho, né, com só frequência e pressão, é suficiente para a gente avaliar todas as alterações que a gente pode encontrar nos quadros de insuficiência ortostática com todas aquelas doenças por trás? Então, realmente eu acho que quando a gente precisa pesquisar mais e sair um pouquinho só do reflexo, a avaliação autonômica um pouco mais avançada pode nos ajudar a fazer uma avaliação melhor e talvez descobrir a causa e a patologia. Então, a avaliação autonômica, a gente está avaliando, além da pressão e frequência, a gente faz manobras para ver como está realmente a função simpática e parasimpática, tanto do coração como dos vasos, sistema vascular periférica, né, da pressão, resposta pressórica, nos pacientes que têm uma intolerância ortostática e têm suspeita de uma desautonomia. Então, a gente avalia a frequência cardíaca, deixa eu puxar para cá, que não estou enxergando, a frequência cardíaca, pressão, volume sistólico. Então, a gente, além de avaliar a pressão e frequência cardíaca, a gente avalia parâmetros hemodinâmicos e parâmetros autonômicos. Então, o tilt test, por exemplo, além da pressão da frequência cardíaca, né, que quando a gente inclina dá o represamento venoso, retirada parasimpático nesse momento e aumentou no simpático baromediado,
Então, aqui a gente pode tentar ver se realmente o paciente está tendo essas respostas adequadas. Então, através de, por exemplo, volume sistólico, eu consigo ver se o paciente tem um represamento venoso muito importante, se eu tenho uma queda de volume sistólico importante com ortostase, se o débito cardíaco é adequado, se tem alguma cardiopatia que está piorando isso, e se eu tenho uma resposta periférica adrenérgica, no caso, lembra que o simpático é que mexe nos vasos, né? Resposta periférica adequada a essa alteração hemodinâmica, ao represamento venoso. Além disso, eu posso associar o quê? Então, além de parâmetros hemodinâmicos, estudo hemodinâmico, no tilt test, com estresse ortostático, eu posso lançar mão de estudo autonômico, com estudo de balanço simpato-vagal. Por exemplo, aqui eu vejo em azul a alta frequência, em vermelho a baixa frequência, o high frequency, low frequency, aqui o azul, então, colocando mais ou menos uma resposta vagal, né? Que a gente pode ver que, por exemplo, eu tenho uma inversão, na hora que eu inclino, eu tenho uma retirada vagal, provavelmente, com aumento no simpático, fazendo essa inversão simpático-parasimpático, e que, por exemplo, nesse paciente, eu tenho o baroreflexo, que é a resposta da pressão, da frequência, de acordo com a oscilação da pressão adequada. Eu tenho uma modulação adequada, toda vez que eu tenho uma modificação da pressão, eu tenho mudança da frequência cardíaca, eu tenho a alça do baro nesse paciente provavelmente preservada, com aumento, né, diminuição do baro, mas com aumento de disparos durante a imposição de postura ortostática. Então, aqui está a demonstração de baroreflexo, que nada mais é do que, por exemplo, o estudo da alça do baro, em que toda vez que eu tenho uma queda da pressão, eu tenho alteração, ou eu tenho uma redução da distensibilidade dos baroreflexores carotídeos na aorta, faz com que, por exemplo, tenha emissão vagal e aumento a frequência cardíaca. Quando eu tenho aumento do volume, ou aumento de pressão, eu tenho uma distensão, eu tenho uma distensão da parede do vaso, dos baroreceptores, fazendo com que caia a frequência cardíaca. Então, o tempo todo, a gente tem essa regulação e em pacientes que têm sistema nervoso autônomo preservado, geralmente a gente tem essa resposta bem presente, constante. Outra manobra que a gente pode utilizar para avaliação do sistema parasimpático cardíaco é a inspiração profunda controlada. Então, eu quero saber se o meu coração está com sistema parasimpático cardíaco preservado. Ao fazer inspiração profunda, cada 5 segundos inspirando, cada 5 segundos expirando, né? Então, inalando, exalando, aqui no azul, eu tenho mudança de volume, de volemia, em que a minha frequência cardíaca vai acompanhar essas modificações, né? Toda vez que eu inspiro, aumenta a pressão, diminui o retorno, então aumenta a frequência, então tem essa como é que chama? Essa simbiose, né? Entre a respiração e mexendo a pressão e a frequência cardíaca. Então, quando eu tenho essa simbiose, essa resposta sinérgica preservada, eu tenho resposta parasimpático preservado no coração. Aqui a gente pode ver novamente e, claro, a gente sabe que com idade a gente vai mudando, né, o nosso sistema nervoso autônomo, a resposta vai reduzindo. Então, com o aumento da idade, essa resposta vagal é reduzida de, por exemplo, mais de 14 como aceitável para 7 quando tem mais de 60 anos. E aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, a gente vê aqui o paciente normal, que eu tenho uma alteração da frequência cardíaca, né? Bem bonito, e aqui eu tenho o exemplo de um paciente com uma disfunção, por exemplo, disfunção com quadro de hipotensão, síncope e uma desautonomia, em que eu observo que quando a gente faz a inspiração profunda controlada, eu tenho quase nenhuma mudança, muito pouca da frequência cardíaca, mesmo que eu tenha uma modificação importante, a gente consegue ver pela pressão contínua, né? Essa é a vantagem essa necessidade, na realidade, de ter uma pressão contínua junto para fazer a avaliação autonômica. Eu vejo que muda a pressão, mas a frequência cardíaca tem uma resposta muito baixa, 2,7 nesse caso, muito abaixo do normal. Então, eu tenho realmente uma falta de resposta, falta de baro.
Outra manobra pode ser utilizada também, que é para avaliação, com uma avaliação autonômica, a manobra de valsalva, em que a resposta da frequência cardíaca durante a manobra me dá teste cardiovagal ou função parasimpática. Lembra que a frequência cardíaca geralmente é a parte vagal, cardiovagal, e a parte da resposta à pressão, a gente pode ver a função simpática adrenérgica do paciente. A gente pode avaliar indiretamente pela manobra de valsalva, que lembrando, valsalva a gente pede ao paciente expirar sob pressão controlada por 15 segundos, tá? Atingir uma certa pressão e a gente vê essa expiração prolongada forçada, como é que se comporta. Quando a gente faz essa expiração prolongada, eu tenho aumento da pressão na fase 1, então, a fase 1 da manobra, a gente pode ter aumento da pressão intratorácica momentânea, né? Começa a aumentar, então eu tenho aumento da pressão transitória, com compressão da aorta, que faz com que aumente um pouco a pressão. À medida que aumenta, né, mantém esse aumento de pressão intratorácica, eu tenho o quê? Eu tenho redução do volume sistólico que está voltando, eu tenho repressamento venoso, então eu tenho uma queda da pressão arterial, que com isso eu tenho uma retirada cardiovagal e eu começo a ter, com os baroreceptores carotídeos aórticos, aumento do eferente simpático. Se eu tenho menos tensão, porque eu tenho menos retorno, eu vou ter menos resposta vagal e mais resposta simpática. Isso faz com que eu tenha uma taquicardia, né? Nesse momento, com o tempo eu consigo também recuperar a minha pressão. Então, a fase 2 eu tenho uma queda inicial da pressão, que normalmente não passa mais de 20, que uma pessoa normal ela consegue recuperar e voltar ao patamar normal. Fase 3, quando eu tenho uma queda súbita de pressão intratorácica, quando paro de fazer a manobra, eu tenho uma queda momentânea de pressão, que é 3 segundinhos, rapidinho, e aí vem a fase 4, em que eu tenho um retorno de aumento de retorno venoso. Nessa hora eu tenho aumento de retorno venoso, aumento de pressão arterial, então eu tenho overshoot, eu tenho uma hipertensãozinha após, inclusive, né? Aumento a pressão em relação ao basal, na fase 4, e aí com isso eu consigo fazer o quê? Lema da alça, aumento de pressão, e eu faço um pouco de bradicardia, então eu tenho essa resposta cardíaca parasimpática. Então, você vê que uma simples manobra eu consigo ver atividade simpática e a atividade parasimpática no meu paciente, consigo avaliar como está. Então, aqui a gente, por exemplo, na fase 2, na fase tardia da fase 2, seria para a resposta alfa-adrenérgica, fase 2, precoce vagal, e a fase 4, a beta-adrenérgica. Né? E os pacientes que têm uma disfunção autonômica, então a gente consegue, por exemplo, ver pela resposta manual vagal de como está. É claro que o paciente tem muita disfunção, aquela hipotensão muito severa, que fica muito mal, não tem uma intolerância ortostática importante, eu não tenho nada de sistema nervoso simpático, minha periferia está muito ruim, eu não consigo ter resposta à pressão, então eu tenho uma queda importante da pressão, e que não recupera, e que na fase 4 ela demora muito para voltar ao normal, porque eu tenho, lembra, o sistema alfa e beta adrenérgico ausente nesse paciente, ele é desautonômico, importante, não tem nada. Ao contrário que paciente que tem uma certa, que moderado, ele consegue voltar um pouquinho, mas ele não consegue, por exemplo, ter a fase 4, e aqui ele não consegue recuperar na fase 2, e aqui, por exemplo, quando é leve, eu até consigo recuperar a fase 2, mas eu tenho a ausência da fase 4. Então, dependendo da resposta, eu consigo estimar de uma forma indireta como está meu sistema nervoso simpático nesse paciente. Né? Isso é importante quando a gente pensa em alguma desautonomia, como causa, por exemplo, uma insuficiência autonômica como causa de hipotensão ortostática. Outra coisa que a gente usa muito pouco, mas assim, ainda é uma coisa, eu acho um pouco difícil para pegar os valores, pegar as medidas. Eu pessoalmente acho um pouco difícil fazer essa manobra, que é a ortostase ativa, né? Em que, pela resposta à frequência cardíaca, ao levantar-se rapidamente, tem que ser muito rápido, porque essa modulação nos meus segundos, da simpático para simpático, ele ocorre muito rapidamente, e eu preciso ter um estímulo mais adequado para que eu possa ter essa modulação, essa diferença. Então, a gente tem que se levantar rápido, em 3 segundos, e depois permanecer por 30 ou até 5 minutos, se eu quiser avaliar, por exemplo, hipotensão ortostática. Então, ela pode avaliar, na parte inicial, a resposta inibição vagal, né? E depois, no final, e depois de 30 segundos,
e pode ver a resposta à pressão arterial. Tipo, eu daria esse parecido com o tilt testing, que a gente vê, por exemplo, se tem queda de pressão ou não, se tem hipotensão ortostática. Como é que funciona? O paciente fica deitado 5 minutos, pelo menos, eu tenho que ter para dar essa diferença de volemia, para a gente poder ter essa resposta mais acentuada. E ao inclinar, ao ficar de pé, lembra que sempre tem represamento venoso inicial, então a contratura muscular então tem que ser ativa, tá bom? Tilt test talvez não teria o mesmo efeito, é muito demorado, a maca demora para levantar e eu não tenho essa resposta de contratura muscular. Faz a inibição vagal, em que essa queda de pressão inicial faz com que eu tenha uma taquicardia inicial por um reflexo baromediado. Então, inicialmente tem aumento da frequência cardíaca nos primeiros 30 segundos, e depois, quando atinge no patamar, quando estabiliza, eu tenho uma bradicardia baroreflexo, porque se eu começo a aumentar a pressão e até um pouco mais, passa, ele faz uma bradicardiazinha mediada pela atividade parasimpática. Aqui a gente pode ver o exemplo em que o paciente está deitado, na hora que levanta, até os 15 segundos tem o pico da taquicardia, e com a estabilização da pressão, né, com as manobras de regulação, com as medidas de autorregulação que a gente faz, a gente pode observar essa queda da frequência, então é a atividade parasimpática agindo para ver isso. Isso talvez seja o mecanismo que a gente usa para o quick stand, na avaliação de QT longo. Né? Por isso o quick stand, a gente tem que ser muito rápido, 3 segundinhos, eu lembro que o Viskin falava, tem que ser quanto mais rápido melhor, ficar de pé rapidinho, porque a gente consegue pegar essa estimulação adrenérgica, essa modulação, em que a modulação autonômica mesmo não modifica o QT. Então isso pode acontecer mais em pacientes já com doença, né? Então o quick stand está aí, que de uma certa forma é uma ortostase ativa com modulação autonômica, a gente tentando ver se a modulação autonômica muda ou não o nosso intervalo QT, se a gente tem essa regulação. E isso também me deu ideia, talvez a gente, em vez de fazer só quick stand, a gente pode fazer a manobra de Valsalva, que é mais fácil de fazer, dá para reproduzir, não precisa ficar deitado, levantando toda hora. E também a gente pode ver essa modulação, a frequência, acho que até aumenta mais do que, por exemplo, quick stand. Então, é uma ideia para a gente fazer a modulação do QT nesses pacientes com manobra de Valsalva, pensando em como a gente pode avaliar, como a gente pode utilizar o exame de modulação autonômica no dia a dia na clínica. Então, aqui alguns exemplos, aqui uma hipotensão ortostática, um paciente que tem, né, a gente vê que deitado, quando inclina, tem uma queda importante da pressão, com aumento da frequência cardíaca, e tem uma resposta da frequência cardíaca ainda. O débito, o volume sistólico não altera muito, o débito cardíaco mais ou menos se mantém estável, e tem uma queda significativa da ressonância vascular periférica. E aqui a gente pode ver nesse paciente que a gente, por exemplo, eu não observo mudança do parâmetro autonômico, eu continuo quase sem alterar, do jeito que está o vácuo, continua igual, o simpático igual, então aqui eu estou vendo uma falta de resposta autonômica nesse paciente, e com baroreflexo, por exemplo, muito baixo, são medidas baixas, menos de 10, eu tenho pouca resposta do baroreflexo, então talvez esse paciente tem um quadro sugestivo de um quadro de uma insuficiência autonômica. Aqui é outro paciente, uma mulher de 80 anos, e que também faz meio de resposta. Tem uma queda de pressão de frequência no tilt, uma hipotensão ortostática clássica. Só que a gente pode ver que no exame dela, na avaliação autonômica, ou avaliando a parte autônoma, né, com análise espectral, a gente pode ver que, por exemplo, eu tenho essa modificação no balanço vagal, então ela tem uma resposta simpática, ela tem essa modulação, ela muda, ela começa a ter espículas de simpático. E se a gente for detalhar, quando a gente for a história desse paciente, por exemplo, se eu ver a medicação estava em uso, anotipina, atenolol, fluocortisona, quer dizer, medicações que poderiam estar fazendo essa hipotensão e não de uma insuficiência, uma disfunção autonômica de base. Então, às vezes, avaliando a parte autonômica, a gente pode saber como está o paciente. Aqui são exemplos de manual de Valsalva, né? A gente está começando a estudar um pouco mais, acho que o mundo ainda não está estudando muito, acho pela dificuldade até de ter um laboratório com todo o equipamento, que aí no Brasil é difícil a gente ter uma pressão contínua para a gente ver isso.
Mas aqui, por exemplo, o padrão desautonômico, eu tenho uma queda de pressão na valsalva, lembra que tem a fase 2, que deveria ter queda e subida, fase 4, a gente tem uma queda persistente e volta muito lenta. Aqui uma taxa sinusal inapropriada, em que eu tenho um padrão IM, eu tenho aumento, né, importante da pressão, tanto na fase 2 como 4, e aqui, por exemplo, o spot, provavelmente padrão já um pouco mais desautonômico, que a gente tem uma queda um pouco mais acentuada, né? Com recuperação normal, aqui não, aqui é desculpe, aqui é hiperadrenética, eu tenho uma queda normal, um retorno à fase 2 normal e eu tenho uma resposta mais acentuada na fase 4. Como é que a gente pode ver? Aqui é um exemplo de paciente com hipotensão ortostática neurogênica, em que no manual de Valsalva a gente vê que tem uma queda importante da pressão, né, com fase 4 voltando, mas sem overshoot. Então, não volta na fase 2 e nem consegue ter resposta da adrenérgica de fase 4. Com midodrina, mexendo um pouco na periferia dela, melhorando a parte vascular, a vasoconstrição, eu tenho uma queda menos acentuada na fase 2, eu consigo voltar um pouco na fase 4, então eu tenho fase 2 e fase 4. Então, eu tenho uma resposta periférica já um pouco melhor em uso de tratamento para esse paciente. E aqui é um paciente com SPOT, né, que é um paciente que padrão hiperadrenérgico, em que eu tenho uma fase 4 muito acentuada, adrenalina, beta 2, lembra? Então, aqui, com tratamento com bisoprolol, a manual de Valsalva, a gente vê uma redução, por exemplo, da fase 4, essa resposta, esse overshoot muito acentuado na fase 4. Aqui eu tenho o exemplo que a gente fez um outro paciente SPOT também, tentando avaliar o mecanismo, frequência IPA, volume sistólico é igual, então durante o tilt a gente tem uma resposta taquicárdica, né, nesse paciente, sem queda da pressão, até aumenta um pouquinho, o volume sistólico não cai muito e a resistência vascular periférica cai um pouquinho, mas ela mantém mais ou menos estável, não tem uma queda muito acentuada. O débito cardíaco aumenta e a gente pode ver, por exemplo, pelo balanço símptomo vagal, tem realmente aumento adrenético desde o início, parece um pouco mais predominante, pelo menos o vago ele não é muito, né, presente. E aqui a gente pode ver, semelhante àquele desenho que eu mostrei, um resposta manual de Valsalva, como, por exemplo, fase 4, com uma resposta bem exagerada, bem acentuada na fase 4. Com overshoot, com a hipertensão bem acentuada. Outros testes que a gente pode utilizar: resposta à pressão hand grip sustentado, resposta à pressão estresse mental, resposta à imersão em água fria. Porém, esses exames apresentam uma variabilidade interindividual muito grande, com baixa sensibilidade e especificidade. Então, na clínica, realmente é pouco utilizado. Outra coisa que a gente pode utilizar é microneurografia, em que faz uma avaliação direta da função autonômica. Eu vou ver, eu coloco e vejo como é que está o descarga simpático, né, através de microeletrodos colocados em nervos, aqui preferencialmente nervo peroneal, no perônio, e com as drogas, nitroprusiato, por exemplo, aqui estou fazendo uma vasodilatação. Com a vasodilatação, eu tenho que ativar o alça simpático, aumento a atividade simpática, o fenilefrina começa a aumentar a pressão e eu tenho redução da atividade simpática. Então, vendo como está a alça simpático parasimpático baro nessa resposta. Também, outra avaliação que a gente, como cardiologista, não faço isso é mais para o neuro, teste do motores, que é para avaliar a atividade simpática, né? Avaliação da atividade simpática, através da dosagem do suor, colocando o paciente no temperatura, tipo uma sauna, no temperatura quente, ou estimulando diretamente nas terminações dos sudomotoras. Então, quando é indicado o tilt test? Pelo ESC 2018, é para confirmar o diagnóstico síncrope reflexa, para avaliação de falência autonômica, especialmente no caso de hipotensão ortostática tardia, a detecção do síndrome postural ortostático taquicardizante, para diagnóstico psicogênicas, e eu acho muito importante, acho que o tilt test hoje serve para avaliar a susceptibilidade da hipotensão arterial, né? E ela também pode ser considerada 2B pelo guideline para educar pacientes a reconhecer sintomas e usar manobras de contrapressão. A outra pode ser utilizada a avaliação síncope, diagnóstico de hipotensão ortostática, se você deixar mais de 3, 5 minutos, e para avaliar aquela hipotensão inicial com PA contínua, que é muito rápida, então a ortostase ativa a gente pode utilizar.
Os testes autonômicos que a gente deve utilizar para avaliação, quando tem suspeita de avaliação de hipotensão ortostática neurogênica, ou Valsalva, por exemplo, em síncopes situacionais. Aquele paciente fala para você, quando tosse, quando ri muito, ele tem síncope. Eu tenho, às vezes, colocado umas manobrinhas, eu faço tossir, eu faço Valsalva, para ver quanto cai a pressão. Se cai muito, na Valsalva pode ser um indicativo de que ele tenha realmente uma hipotensão relacionada à tosse, à deglutição, a tosse ou sorrir, então isso pode ser a causa da síncope situacional. Então, em suma, o tilt test é atualmente o método estabelecido na investigação do diagnóstico diferencial da síndrome de intolerância ortostática. A avaliação autonômica hemodinâmica permite refinar a investigação em casos selecionados ao definir e diferenciar mecanismos fisiopatológicos, possibilitando, assim, a gente melhorar a adequação do esquema terapêutico, né? Sabendo o que é, a gente consegue tratar melhor. Mas, de qualquer forma, acho que novos estudos, muitos estudos, na realidade, em avaliação autonômica são necessários para realmente determinar padrões de respostas em desordens do sistema nervoso autônomos e nos quadros de intolerância ortostática. E cada vez mais eu acho que para entender, para estudar, para você ver o sistema nervoso autônomo, a gente precisa de um médico multidisciplinar, cara que entende um pouco de gastro, de uro, da parte cardíaca, parte neuro, porque é uma caixinha cheia. A gente fala que a barriga, né, a dona aguda é caixa de surpresa, né? Eu acho que o sistema nervoso autônomo com o coração, ele realmente é uma caixinha de surpresa que é muito escondidinha, a gente às vezes tem ainda certa dificuldade para trafegar, para andar entre todas as áreas e tentar juntar num só. Então é isso, muito obrigada. Eu espero que tenha dado alguma ideia sobre avaliação autonômica aqui nessa aula. Volta. Eu acho que tem um monte de gente super experiente aqui sobre o sistema nervoso autônomo. A Kátia já apareceu, o doutor Denise, eu vi que está aí. Acho que todas essas medidas, o César está aí também, a medida do Holter, todas fazem muito sentido. A gente vê claramente o paciente que tem mais variabilidade, menos variabilidade. O problema é, para o paciente assintomático, o que tem síncope tudo bem, o spot também, mas para o paciente assintomático, o que fazer com essa informação, né? Tem o idoso com uma variabilidade baixa e vem escrito no Holter, a baixa variabilidade da frequência cardíaca, tem gente que lê tudo, né? E aí você vai procurar a baixa variabilidade está associado a mais risco. Então, essa dificuldade que eu tenho, o que fazer com essa informação, com esse paciente no assintomático, né? Não sei qual a opinião de todos aí. Cris, eu acho que a clínica é soberana. Para você fazer uma avaliação autonômica, primeiro você tem que partir de alguma coisa. A gente não faz uma avaliação autonômica para fazer. Tipo, eu vou fazer de alegre, pego o paciente e avalio. Eu acho que a partir de sintoma, a partir de clínica do paciente, a gente pensa naquilo que você vai avaliar e você avalia. E dali em cima você vai aplicar o que você achar. É claro que o paciente que você vê que tem uma alteração idoso, quanto mais alterado tiver, talvez mais propensão ele tem de ter alguma coisa tipo hipotensão ortostática. Então, você pode fazer uma coisa até preventiva nesse caso, né? Olha, o cara tá meio... Eu tô vendo que não responde, tá com padrão de autonomia. Eu não vou ficar dando muito diurético, não vou ficar dando vasodilatador, não vou baixando a pressão. Aquele cara que é metabólico, que está há 40 anos, estressado, que fuma, diabético, se você vê que já está alterado, você sabe aquele cara que vai ter maior risco se ele tiver um infarto, alguma coisa. Então, são coisas que você pode, talvez, até meio preventivo, mas para isso a gente precisava realmente entender um pouco mais. A gente já entende, mas aplicar mais na clínica e respostas mais objetivas, né? Eu queria fazer um comentário a respeito dessas situações todas. Eu acho que a questão mais importante aí é que para você interpretar qualquer tipo de exame, você precisa saber o comportamento desse indivíduo de acordo com a sua faixa etária, né? Nós sabemos que o idoso, ele naturalmente tem uma redução dos índices de variabilidade de frequência cardíaca, principalmente no que diz respeito ao vago. Ele já tem o predomínio simpático, que é uma variação própria da idade. Ele tem uma diminuição dessa variabilidade pelo fato de ser idoso, independente dele usar medicação ou não.
Qual eu acho que é a importância da gente conhecer o sistema nervoso autônomo como um todo e amplamente? É justamente para você deixar de fazer iatrogenias. O que nós vemos com muita frequência nesses pacientes, principalmente idosos, e que já têm uma alteração própria da idade, primeiro, eles são mais predispostos à hipotensão postural. Eles são predispostos à hipotensão postural e eles costumam ser muito medicados para hipertensões leves, principalmente sistólicas. E a gente sabe que os pacientes têm uma menor complacência vascular e com isso eles têm uma tendência a ter maior hipertensão sistólica. E se a gente fizer uma avaliação desses pacientes, uma avaliação autonômica desses pacientes, junto com uma avaliação da circulação cerebrovascular, que é com o Doppler transcraniano, o que nós vamos observar é que, geralmente, as medidas da pressão intracraniana, elas são pelo menos de 30 milímetros de mercúrio menores do que aquelas observadas no braço, numa grande porcentagem dos pacientes. Então, você vê esses idosos polimedicados, cheios de diurético, vasodilatadores, como nós discutimos o caso ontem, né, Tan? Uma paciente aí em comum, e que tem um monte de sintomas de baixo débito e não são considerados como tais. Por quê? Porque a pressão braquial tem um valor de 150, então eu tenho que baixar para 120. Porque ele tem uma menor variabilidade da frequência cardíaca. Será que isso põe ele em risco? Então, eu vou usar beta-bloqueador? Não, ao contrário, eu vou atrapalhar mais ainda esse paciente se eu estiver usando qualquer coisa que atrapalhe o autonômico dele, que já tem um certo prejuízo próprio da idade. Então, esse comentário eu acho importante porque, principalmente para os jovens, né? A gente segue muito guideline diretriz. E você tem aquele goal da diretriz, você tem que atingir aquele número. Só que esse número é um número gerado para a maioria da população. Agora, quando você pega um paciente individual no seu consultório, você tem que olhar para esse paciente, você tem que medir pressão deitado, sentado, em pé, você tem que observar sintomas, se ele está pior de manhã, de tarde, de noite, se ele fica pior quando come, e vai dar medicação somente para os casos necessários, e inclusive tranquilizar esses pacientes, porque eles olham uma pressão de 160, meu Deus, eu vou ter um derrame. Não, não é bem assim, você vai ter micro-AVCs, hipotensores, vai ficar com demência se você ficar hipotenso a vida inteira. Então, eu falo isso claramente para os meus pacientes. Então, fica com a sua pressão de 160, que é muito melhor para você. Está irrigando o seu cérebro. Então, nesse sentido, Tam, parabéns pela aula, foi extremamente completa. É tudo que se precisa fazer para um paciente com suspeita de desautonomia. A gente não pode parar só no tilt basal, que é uma triagem. E você está de parabéns aí pela didática e por toda a riqueza que foi a sua aula aí em termos de exemplos e de conteúdo. Parabéns. Obrigada. Imagina. Realmente, até um protocolo. Eu estou tentando ver com os meninos, é que quebrou tudo. Quebrou o finomíter, quebrou... Esse é o problema. A gente há 30 anos atrás tinha mais condição de fazer tudo isso do que agora, por incrível que pareça. A pretensão era tentar justamente, que é uma coisa que eu venho falando com o estudo do Doppler, do pessoal do NC, do Doppler, é que a gente pegaria os pacientes mais idosos e avaliar qual é a pressão ideal para os pacientes, que a gente não sabe, na realidade, idosos. A gente acha, tem uns que realmente eu acho que ser hipertenso há muito tempo, toma remédio há muito tempo, ele fica 12,8, fica bem, mas tem uns que 12 anos não fica legal. Então, é um protocolo que... Vamos ver se a gente consegue o finomíter agora conseguir comprar o Senap de novo. Talvez a gente consiga. E acho que talvez eles estão pensando em emprestar para a gente o finomíter deles. Então... mas eu acho que a gente pega aquele nosso task force que está lá no consultório, que é melhor. Tem que conversar. O task force não exporta. O finomíter exporta para o Doppler transcraniano. Então, eles conseguem jogar a autorregulação junto no mesmo segundo. Então, seria mais interessante. Inclusive, a Ludmila falou que o Walter tem um programa, viu? O Walter, só para vocês saberem, quer dizer, você ligar o sistema do Doppler transcraniano para colocar todos os parâmetros na mesma curva, assim como tem volume sistólico, débito cardíaco, variabilidade, etc., pressões, colocar também a circulação cerebrovascular, as curvas de pressão e de variabilidade. E ele tem um módulo que ele pode acoplar nisso no Task Force. Mas, obviamente, tudo é caro para nós, né? Então é complicado. Eles têm o Doppler.
Eu acho que eles vendem dobro também. Nem sei o preço, nem perguntei, porque se o TASC custa 40 mil euros, não, 60, né? Sei lá. Não, o que eu ia falar, a percepção que eu tenho vendo de fora é que realmente o tilt, quando é adicionado ao Doppler transcraniano, tem aqueles casos complexos que a gente vê lá no Sírio, e coisa, realmente traz muita informação, né? Muita. É muito bem interessante mesmo quando é acoplado, né? A questão é assim, a interpretação dos sintomas do paciente, à medida que a gente vai se acostumando a vê-los e observar como eles se comportam no tilt, você até prevê o que está acontecendo, né? É interessante isso, acho que a experiência de ver muito paciente, quer dizer, o considerar os sintomas de intolerância ortostática, né, Kátia? Você está aí observando, mas... você está sem microfone, acho que está desligado aqui. Não, ela vai ligar. Não, tanto que acho que a gente só viu hipotensão ortostática tardia no tilt, né? A gente não sabia que tinha isso. A gente ficava olhando. Nossa, tá caindo pressão, mas é aquela vasodepressora, mas não é vasodepressora. Aqui é uma desautonômica, mas não é vasodepressora. E no fim, em 2009 colocaram diretriz com o quê? Hipotensão ortostática tardia. Então, como para observar isso justamente no tilt teste. Se não tivesse tilt, eu acho que a gente não ia perceber isso tão fácil. Não ia Exatamente. Eu ia dizer obrigado por me terem convidado para vir aqui para esta aula, adorei, obrigado, Tan, aprendi imenso. Nós, em Portugal, eu no Hospital da Luz, usamos muito raramente o teste autonómico, até o nosso grande problema é económico, porque não conseguimos que seja comparticipado e as placas são caras, nós temos o task force, portanto temos que comprar uma placa cada vez que vamos fazer o exame e depois o grande problema é justificar do ponto de vista clínico, porque eu acho que como nós estamos ainda numa fase muito de aprendizagem, eu não tenho dúvida que aprendemos imenso e quanto mais vemos, mais percebemos como manejar estes doentes e como ter a interpretação daqueles resultados, mas neste mundo de guidelines é muito difícil justificar porque não existem guidelines para a utilização daquela avaliação para depois traduzir na prática para uma terapêutica do doente. Eu de vez em quando tenho lá umas placas um bocado fora de prazo que às vezes vou pondo e vou usando para eu ter um bocadinho de ideia do que é que acontece. E o Doppler transcraniano nunca usámos em conjunto, mas acho que faz todo o sentido e às vezes eu tenho a noção de alguns doentes, e não precisam de ser muito velhos, às vezes há doentes que parece que nós estamos sempre assim, vai acontecer, porque eles já estão pálidos, estão suados e não acontece nada. E portanto, se calhar são os doentes que a nível cerebral têm qualquer coisa, mas a nível periférico nós não estamos a conseguir avaliar ainda alterações, não é? E portanto eu acho que seguramente é uma área que vai continuar a crescer e eu acho que nós estamos numa fase que é um bocadinho ingrata, que é uma fase em que ainda não se traduz em terapêutica e um bocadinho, eu adorei agora no Congresso de Arritmias, quando a Denise estava a defender o tilt test, que as pessoas voltam a dizer que não têm interesse, e eu costumo dizer exatamente que o desinteresse no tilt test é porque as pessoas não percebem que a avaliação de uma resposta vasodepressora é muito importante porque nós ainda não temos medidas de a combater. Portanto, nós ficamos a saber que o doente tem uma resposta vasodepressora, mas não temos nada com que os tratar. E eu acho que a avaliação autonómica ainda está também um bocadinho nessa fase. Alguns aspectos nós podemos ajudar o doente, mas não tem uma tradução imediata. Temos isto, temos este medicamento, ou temos esta estratégia. E, portanto, as pessoas não sentem o impacto desta informação. Mas você sabe, Kátia, tem uma questão que eu acho importante. Existe uma sociedade, obviamente, a Autonomic Nervous System Society, que é predominantemente composta por neurologistas e neurofisiologistas. Eles têm assim uma visão muito mais profunda de tudo isso do que nós. Eu acho que assim, o cardiologista começou a fazer tilt test porque, por acaso, eles encontraram a síncope reflexa no momento em que estavam estudando as variações fisiológicas de pressão nos idosos, naquele primeiro paper da Roseanne Kenny e do Richard Sutton. Então, foi um achado e, de repente, o tilt passou a ser feito por nós, cardiologistas, e você vê,
por aquele editorial que saiu, que a gente até ficou Sim. bastante assim, brava, né? Que ele fala assim, mas o que eu vou fazer com esse exame? Vou parar de fazer, não indico mais, eu não vou fazer porque às vezes dá negativo, às vezes dá positivo. Então, você para de fazer teste ergométrico, porque às vezes dá positivo ou negativo, você para de fazer qualquer teste funcional, porque existem variações? Não, porque justamente você tem que encontrar o indivíduo naquele momento em que ele tem o sintoma e o que está acontecendo com ele. Então, o que eu acho importante, assim, que esses parâmetros nós devemos, do ponto de vista internacional, e isso o pessoal tem tentado fazer, principalmente na Itália, né? No grupo de estudos em síncope, que eles são bem, nesses congressos de Veneza a gente vê uma forte, assim, uma forte tendência a se dar valor ao paciente que tem síncope inexplicada, não só naquele que vai receber um dispositivo, mas o que tem a desautonomia. Eles são muito mais unidos nesse sentido. E a gente deveria fazer um tipo de grupo de estudo internacional nisso e tornar isso uma subespecialidade que realmente, junto com a neurologia, possa trazer benefício para esse tipo de paciente, porque eles são muitos, gente. Eles são muitos. Eles são pacientes reumatológicos, são pacientes com neoplasia, são pacientes com doenças sistêmicas de todos os perfis, né? E a gente pode ajudar muito esses pacientes, só que eles são, na verdade, subdiagnosticados e muito pouco valorizados, na minha opinião. Né? Muitos taxados de psicogênicos e manda embora e tudo bem. Né? Isso para mim, é uma das piores coisas que pode acontecer com esse tipo de doente. Eu acho que vocês têm a mesma experiência. Né? Sabe o que eu sinto na realidade? Eu sinto o seguinte... nós somos cardiologistas, então o quadro era neurologista que fazia isso, avaliação autonômica, eles estavam vendo o quadro neurológico. Realmente, a maioria são coisas mais neurológicas, endocrinológicos, neurovasculares, né? Na verdade, a gente não via. Acho que juntar Não, que a gente não via. E aí, nós como CAD, a gente começou a fazer o tilt. E começou a fazer uma avaliação autonômica. Por isso que eu falo assim, o neuro, eles nunca se interessaram, o neuro mesmo, o neuro dia a dia, eles não se interessam. E a gente, como CAD, a gente não consegue aprofundar no neuro, nas doenças neurológicas. Por mais que eu queira estudar, não vou sair, eu confesso, não vou ficar estudando falência autônoma pura, quadro totalmente neurológico. Então, essa multidisciplinar, essa coisa multidisciplinar, acho que dificulta um pouquinho também a gente de ir um pouco mais a fundo, porque cada área fica mais na sua e ninguém consegue, por isso que eu coloquei, eu acho que tem que ser um médico que realmente se dedica mais a isso, amplia tudo, abre a cabeça e bota tudo, e tem que ter um profundo conhecimento de todas as coisas para lidar com isso. Então não é tão simples, porque ele envolve muitos sistemas, muitos órgãos, então... Mas eu acho que vale a pena tentar fazer essa junção multidisciplinar. Nenhuma especialidade pegou aí foi a fundo. Todo mundo ficou meio no iceberg, no ponto de cima, né? Ninguém foi a fundo atrás. Enfim, mas eu acho que assim, a apresentação foi excelente, acho que todo mundo deve ter aproveitado muito, né? As novas informações aí que a TAN trouxe para a grande maioria, né? Principalmente dos estudantes, dos fellows. Muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada. Imagina, e foi ótimo estar convosco todos outra vez. Sempre há coisas boas, mesmo no meio das coisas más, não é? A honra foi minha, de Portugal, imagina. Exatamente. Vou mandar para a Kátia, aí deu certo, né? Que bom, que bom. Não, obrigada. E já sei que eu não consegui estar na da Denise, mas a Salomé teve, não foi? Kátia, depois eu te mando o link. Pedro também. Elas estão no YouTube, eu mando para vocês também para dar uma olhada. E amanhã tem mais aula, né? Amanhã tem aula de canalopatias, né? Na quinta-feira, né? Amanhã é a aula do César, meio-dia também. No fim vai ser via Zoom. Ele até passou por aqui, mas agora já saiu. Então, a aula de Holter, e o que tem de novo no Holter? É o Holter em 2020, eu acho que esse é o título da aula. Monitorização eletrocardiográfica. E quinta-feira é a Nath, falando de canalopatia, diagnóstico e tratamento. Depois a Lu fala de estratificação de risco e teste genético na semana seguinte. Já está convidada, Kátia, Pedro e todos. Obrigada. Kátia, obrigada.
o mesmo endereço, aí só varia um pouco o horário, mas também está ficando o mesmo horário, mas eu te mando, Kátia, também. Perfeito, muito obrigada. Muito obrigada. Um beijo para todos. Um beijinho Parabéns, para Tam. todos. Foi excelente. Beijinho, obrigada, Tam. Beijinho a todos. Obrigada, eu que agradeço. Depois eu mando o link do YouTube também para todos, da aula, e para a Kátia eu mando onde tem todas as aulas. Obrigada. Tchau, pessoal. Até. Tchau, tchau. 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 Parabéns, Tam. Obrigada.